Boa tarde, irmãos. Graça e a paz de Cristo Jesus. Eu gostaria de, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus, para que possamos todos ser fortalecidos, edificados na palavra de Cristo. E hoje eu quero fazer isso olhando para a carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, a partir do verso de número 3 ao verso de número 11. Filipenses 1, do verso 3 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia e até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pela Tua obra na cruz, em favor dos Teus eleitos. Obrigado, Senhor, pela maneira como nos tem sustentado nesses momentos. Sabemos, ó Pai, que circunstâncias contrárias são parte da vida nesta terra, mas nós também sabemos que o Senhor está no controle, no pleno controle de todas as coisas. Por isso, ó Deus, oramos a Ti novamente, no nome do Teu Filho Jesus, para que o Senhor nos fortaleça e nos edifique por meio da Tua palavra. Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua graça, pelo Teu povo que está ouvindo esta mensagem agora. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, todo o Teu povo, por meio da graça que o Senhor tem dispensado a nós. E por meio do Evangelho nos faça mais e mais alegres e participantes da graça, juntamente com os nossos irmãos. Ainda que em momentos como este que temos vivido, que a graça do Senhor superabunde em nossas vidas e na vida da nossa igreja. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós falamos desta carta aos Filipenses, nós precisamos lembrar de algumas informações importantes. A primeira informação importante é que Paulo escreveu esta carta quando estava em prisão, provavelmente em Roma, conforme relata o texto de Atos 28. Portanto, quando lemos a carta aos Filipenses, temos de saber que as circunstâncias enfrentadas pelo apóstolo não eram as melhores circunstâncias, eram circunstâncias difíceis. E quando as circunstâncias não nos favorecem, tendemos ao desânimo. Contudo, aqueles que desfrutam da graça de Deus e permanecem na fé, jamais se abalam, mas com perseverança seguem firmes, pois compreendem que nada foge do controle soberano de Deus. Há muitas coisas que nós precisamos, então, refletir para compreendermos o tempo presente. Semelhantemente, irmãos, a igreja atual experimenta também dias complicados, dias de isolamento social, de debates políticos intensos, de polêmicas acerca das doutrinas e práticas referentes à necessidade atual da igreja, como, por exemplo, se a ceia deve ou não ser ministrada online. Além destas coisas, a igreja brasileira ainda sofre com muitos falsos mestres e ensinos perniciosos que adentraram a igreja e ganharam espaço entre nós, entre os membros de nossa igreja. Diante de tantas questões, irmãos,
que a igreja tem enfrentado. Nós precisamos atentar para uma necessidade interna, a fim de que possamos resistir e vencer os variados obstáculos que se colocam diante de nós. Diante disso, irmãos, eu quero propor a ideia, um tema para este texto, que é um modelo para as nossas orações. O tema é um modelo para as nossas orações. A gratidão, a intercessão e a cooperação que formam um modelo para a nossa oração. Nestes dias difíceis que temos vivido, nós precisamos olhar para esta oração de Paulo, cheia de ações de graças, de gratidão a Deus, mas também intercedendo pelo povo, intercedendo pela igreja, como uma espécie de modelo para a nossa oração nos dias atuais. Então nós vamos falar sobre um modelo para as nossas orações com base neste trecho da palavra de Deus. E a primeira lição, irmãos, que nós aprendemos ao olhar para esse texto é justamente sobre a gratidão a Deus. E por que é importante falar isso? Porque quando nós falamos de oração, e nós sabemos que todos nós somos encorajados a orar, todo cristão é encorajado a orar, mas você deve perceber o seguinte: você já percebeu como a igreja tem dificuldade de orar ao Senhor? Você já reparou quando um pastor ou um dirigente está conduzindo a liturgia e ao solicitar que um irmão ore, adorando a Deus, esse irmão frequentemente passa a orar não adorando ao Senhor, mas fazendo petições. E algumas dessas vezes petições até mesmo egoístas, concentradas na sua necessidade momentânea somente. Mas nós devemos lembrar que a nossa oração é muito mais ampla do que meramente repetições e pedidos vagos e egoístas que nós podemos fazer. Por esta razão, precisamos de modelos de oração que nos auxiliem. Então, nós vamos ver hoje um modelo de oração com base no texto de hoje. E a primeira lição é esta que eu já citei, a gratidão a Deus. A primeira coisa que nós identificamos ao olhar para esta oração de Paulo é a gratidão a Deus. A oração de Paulo começa com ações de graças a Deus. Essa oração tem dois movimentos distintos. Primeiro, visa mostrar seu amor para com os filipenses, e segundo, para que, ao enaltecê-los quanto ao passado, ele os exortasse também a que perseverassem no futuro. Olha o que diz o verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. E eu quero me concentrar aqui no início do verso 3. Dou graças ao meu Deus. É importante notar que, embora Paulo olhasse para o passado daquela igreja e dispensasse elogios a ela, a sua gratidão é primeiro a Deus. A realidade é que cada lembrança alegre do apóstolo tornou-se motivo de gratidão a Deus. Como destacou João Calvino em seu comentário, dizendo a seguinte frase: deve-se observar que sempre que ele faz menção de coisas que causam júbilo, imediatamente irrompe em ações de graças. Semelhantemente, essa é uma prática que devemos igualmente estar familiarizados. Nós devemos e podemos estar familiarizados com esta prática de, ao identificar motivos de júbilo, motivos de alegria, voltar o nosso coração a Deus em oração e oração de gratidão. Com ações de graças, voltarmos àquele que é a fonte de todo o bem, com aquele que é a fonte de tudo, com aquele que tudo nos fornece para a nossa vida e para o nosso sustento, tanto espiritual como aquilo que é necessário fisicamente também. Com base nisso, afirmo que parece óbvio para a maioria de nós que a gratidão a Deus faz parte da oração, como também que a nossa oração deve antes ser centralizada em Deus,
Contudo, irmãos, apesar de parecer óbvio, esta realidade não é sempre presente na vida da igreja. E há até mesmo muitos ensinos complicados acerca da oração, onde muitas vezes a questão da gratidão a Deus acaba sendo negligenciada. O fato é que não há gratidão a Deus quando não se reconhece que tudo procede da mão de Deus. Digo isso porque há muitos falsos ensinos acerca da oração. Dentre eles, a ideia de que eu possa decretar algo, como se Deus pudesse me servir, como se eu pudesse dar ordens a Deus e ainda estas ordens seriam acatadas. Cuidado, irmãos, pois um número imenso de pastores, líderes e crentes das mais variadas denominações tem se apoiado nesse falso entendimento, nesse entendimento controverso, que é chamado de confissão positiva. Tais homens não somente apresentam uma má compreensão da oração, mas por suas falsas compreensões chegam a acreditar que suas palavras são mais determinantes do que a própria palavra de Deus. Esses homens caem em seu próprio orgulho, definhando em suas falsas pretensões e conduzindo muitos ao erro. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de prática. Veja algumas expressões com base na confissão positiva. Declare a sua cura, rejeite a depressão, abandone os remédios, profetize. Enfim, estas coisas são declaradas, sempre positivamente, de maneira que, ao serem declaradas, o poder de suas palavras determinará o resultado. Irmãos, isso simplesmente não tem base bíblica. Há uma distorção muito grande que traz esse falso entendimento e prejudica a nossa vida como um todo, a nossa experiência com Deus, mas também a nossa vida de oração. Muitas vezes somos motivados ou levados a orar com estas falsas ideias trazidas por meio de muitos homens do nosso tempo. Há muitos erros, irmãos, e imprecisões teológicas que são afirmadas como sendo verdadeiras. Por isso, devemos ser criteriosos com tudo que nós ouvimos. Cuidado com os líderes que você segue. Cuidado com os programas que você assiste. Cuidado com as igrejas que você visita. Muitas destas igrejas, muitos desses líderes que você ouve na TV, não são verdadeiramente líderes evangélicos, líderes protestantes, líderes que se baseiam naquilo que nós chamamos do sola scriptura. Nós precisamos tomar cuidado, porque há muitos erros que têm adentrado também as nossas igrejas. E infelizmente muitos irmãos próximos a nós, irmãos da nossa denominação, irmãos de denominações históricas pautadas na palavra de Deus, que têm sido influenciados por esse tipo de prática. Não estão curados, mas declaram estar curados, como se aquela afirmação positiva pudesse transformar a sua realidade. Quando na verdade, o que acontece é exatamente o contrário. Para não cairmos no erro, então, irmãos, precisamos de modelos bíblicos e boa literatura cristã que nos auxiliem a moldar a nossa vida. Eis um exemplo. A gratidão nos anima na oração e expande o coração em louvor ao ver que cada misericórdia vinda da mão de Deus como nosso Deus. A gratidão nos anima na oração e expande o coração em louvor ao ver cada misericórdia vinda da mão de Deus como sendo o nosso Deus. Deste modo, a gratidão deve fazer parte da nossa vida. A gratidão deve tornar-se um dos grandes fundamentos de nossas orações, seguidas de uma consciência correta de nossa necessidade, mas, acima de tudo, do entendimento correto da pessoa de Deus, que é a fonte de todo o bem. A afirmação que eu fiz anteriormente, falando da gratidão, que anima o nosso coração, é uma palavra dita por Matthew Henry. Portanto, nós precisamos buscar bons materiais e boa palavra de Deus, bom ensino da palavra, bons pregadores da palavra,
para aprendermos a orar como convém, para aprendermos a orar de maneira bíblica, ignorando todos os falsos ensinos e falsas ideias que têm adentrado a nossa igreja. Mas, irmãos, se a primeira lição deste texto é que nós devemos dar graças a Deus, nós devemos dispensar a ser conduzidos a Deus em gratidão por tudo, a segunda lição é que nós devemos também interceder pela igreja. Nós não somente agradecemos a Deus pela igreja, mas nós intercedemos pela igreja. Num primeiro momento, nós tratamos deste fundamento importante para as nossas orações, que fala da centralidade de Deus nas nossas orações, sendo este um fundamento que não pode ser desprezado. Quando não somente falamos com Deus ou pedimos coisas que necessitamos, antes devemos lembrar que a oração é um privilégio e que tal acesso fora conquistado por Cristo. É por meio dele que temos acesso a Deus. Por isso, tão necessário quanto dirigir-se a Deus em oração, com ações de graças, com gratidão, é interceder pela Igreja de Cristo. Há uma necessidade de orarmos pela Igreja de Cristo, especialmente em dias difíceis como nós. De novo, eu recordo o verso 3 que diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo destaca um olhar para o passado daquela igreja, para o envolvimento daquela igreja, e ele vai ampliar esta ideia, mostrando que aquilo era uma realidade no presente e também uma realidade futura. Porque ele diz no verso 4, fazendo sempre, olha o verso 4, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo não somente se volta à oração, à intercessão pela igreja, como ele o faz regularmente. E ele considera que no futuro ele continuará, ele permanecerá orando pela igreja do Senhor, em todas as minhas orações. Como eu já disse, irmãos, anteriormente, essa oração tem dois movimentos distintos. No primeiro, o apóstolo visa mostrar seu amor para com os filipenses. No segundo, para que, ao enaltecê-los quanto ao passado, ele os exortasse quanto ao futuro. Eles precisavam olhar adiante. Era uma exortação também para que eles pudessem perseverar. Deste modo, a oração de Paulo apresenta abertamente os seus sentimentos em relação à igreja, bem como o seu desejo de que os filipenses permanecessem firmes, independente das circunstâncias. Como é bom servir a Deus, como é bom ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, como é bom perceber a ação de Paulo como líder, orando por aquela igreja que estava distante. Aquele que estava aprisionado buscava encorajar aqueles que estavam livres, porém cercados e dominados pelo temor das circunstâncias. Quero ainda salientar que a oração de Paulo manifestava a sua grande alegria. A palavra grega para alegria deriva de um verbo primário que significa regozijar-se, estar contente, ficar extremamente alegre. Essa alegria não é meramente uma emoção natural, mas um dom ou um fruto do Espírito. Como, por exemplo, eu posso citar Romanos 14:7, que diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não é sem razão, irmãos, que esta carta passou a ser conhecida como a carta da alegria. Essa é a carta mais pessoal de Paulo. É como se fosse a carta de um amigo escrevendo para outros amigos, sendo a alegria a nota dominante de toda carta. A questão é, como Paulo poderia manter-se alegre em meio às circunstâncias contrárias, em meio às circunstâncias difíceis, estando aprisionado? É porque a alegria de Paulo
não é uma alegria momentânea, não é uma alegria circunstancial, mas é uma alegria que está amparada no Evangelho, na graça que é dispensada a Ele e a toda a igreja. É uma alegria oriunda do Espírito Santo de Deus. Paulo não manifestava alegria por causa das circunstâncias, pois estas não eram favoráveis. Isso está claro, isto é lógico quando nós começamos a analisar o texto. A alegria presente em Paulo, longe de ser mero sentimento, é um fruto do Espírito ligado à transformação oriunda do Evangelho. Há uma nota na Bíblia de Herança Reformada que diz assim sobre esse trecho: por causa do poder transformador do Evangelho de Cristo e do ministério do Espírito Santo, a alegria caracteriza a vida do crente, a despeito das circunstâncias difíceis. Em alguns momentos, nesta carta, Paulo vai falar de sua tristeza, mas a sua tristeza não dominava o seu coração. Antes, a alegria do Evangelho, a alegria e satisfação de permanecer em Cristo, traziam tudo o que era necessário para que Paulo experimentasse a graça e a satisfação plenamente em Cristo. É interessante, irmãos, olhar para a vida de Paulo, para as dificuldades atravessadas por Paulo, mas olhar como esta alegria dominava o seu coração. No verso 10 do capítulo 4 ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância e de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Obviamente, aqueles que falam tanto do Evangelho da Prosperidade usam esse texto, olham somente para este verso 13 e fazem isso à luz da declaração da confissão positiva, entendendo esta palavra como um mantra, como uma espécie de poder místico que, ao ser declarada, traria qualquer tipo de vitória terrena. E algumas vezes esse texto é distorcido com frequência, principalmente para afirmar que tudo vai bem para o crente. Mas a realidade não é exatamente esta, né? No Evangelho da Prosperidade, somente os falsos líderes prosperam, enquanto os membros são literalmente extorquidos com base em falsas promessas. Mas um verdadeiro líder, semelhante a Paulo e outros, se doa e age em favor do outro. Os falsos trazem água e outros elementos de Israel, sobem aos montes e dizem ungir objetos que mudarão a sua vida, mas são os verdadeiros pastores que lhes trarão o alimento necessário, o pão diário do Evangelho, bem como dirão que sua confiança deve estar somente em Cristo. Quando Paulo declarou tudo posso naquele que me fortalece, ele declarou que ele pode passar por escassez, que ele pode passar por abundância, que ele pode passar por um número infindável de circunstâncias, mas continuar satisfeito, continuar alegre, porque ele está em Cristo, e Cristo tem o fortalecido, o guardado e dado a ele tudo o que é necessário. Assim também na nossa vida nós precisamos encontrar a satisfação somente em Cristo. Paulo, esse sim é apóstolo de verdade. Paulo não agiu de maneira semelhante aos que se dizem apóstolos nos dias atuais. Paulo não usa da negação, por exemplo, para vencer a luta que vivenciou. Muito menos decretou qual seria o seu futuro. Antes,
buscou servir a igreja com integridade, encorajando-a a perseverar. O apóstolo Paulo estava em prisão, mas tendo em vista que o evangelho não pode ser contido, pregou o verdadeiro evangelho, de modo a enfatizar a esperança que se baseia em Cristo, e não no sucesso presente. Ele também enfatizou que sua prisão contribuiu para o progresso do evangelho. Se olharmos da perspectiva dos falsos teólogos da prosperidade, Paulo não é um bom exemplo para tentar provar as suas afirmações. Cuidado, irmãos. Há muito falso ensino e muitos falsos mestres que você tem ouvido, seguido, e você tem, por isso mesmo, desprezado o verdadeiro evangelho. Cuidado. Cuidado para não estar seguindo falsos líderes, falsos mestres. Cuidado para não seguir outro evangelho. Ou seja, o evangelho que não procede de Deus. O evangelho que busca satisfação temporal. Mas busque o verdadeiro evangelho. Busque ouvir verdadeiras lideranças cristãs. Ainda que seu pastor seja um pastor simples, desconhecido, mas se ele prega a palavra de Deus com integridade, com fidelidade, considerando as suas limitações, mas sempre pautado no Evangelho, então você pode ouvi-lo e você pode glorificar a Deus por isso, porque o Senhor abençoou a sua vida e a vida da sua igreja com alguém que deseja pregar a palavra com fidelidade. Mas além, irmãos, da primeira lição, do primeiro fundamento, que é a oração centralizada no próprio Deus, que é voltar-se a Deus em gratidão por tudo que Deus tem feito. O nosso modelo de oração traz também a necessidade de orarmos pelos nossos irmãos, orarmos pela igreja de Cristo. E em terceiro lugar, irmãos, a lição proposta aqui com base nesse texto traz a motivação de Paulo, que é a cooperação no Evangelho, ou como veremos, a comunhão no Evangelho. Quando nós lemos o verso 4, vamos ler de novo do verso 3 em diante. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia e até agora. A oração de Paulo como modelo para as nossas orações já nos trouxeram dois fundamentos: a gratidão a Deus, por causa da sua centralidade, e a intercessão pela igreja. Nossas orações devem também contemplar nossos irmãos em Cristo. Mas como podemos ser motivados a proceder dessa forma? O que pode mudar a nossa maneira de compreender estas coisas, de compreender a necessidade da oração na vida da igreja? A terceira lição que podemos obter da oração do apóstolo Paulo é sobre a sua motivação. Podemos atentar para várias expressões que revelam a intimidade e amor na relação de Paulo com os filipenses. Veja o que diz mais uma vez o verso 4 e 5. Fazendo súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia e até agora. Paulo estava orando, suplicando a Deus por causa da cooperação, da comunhão destes irmãos no Evangelho. Essa cooperação, essa comunhão é a causa imediata da alegria e da gratidão de Paulo. É a consciente e constante comunhão no Evangelho a razão e o motivo para as orações do apóstolo Paulo. Há aí um reconhecimento consciente e alegre do envolvimento da igreja com o ministério de Paulo. Por isso o apóstolo declara ainda a sua confiança de que o Deus que o salvou completará a obra de salvação. Deste modo, podemos afirmar que a perseverança Deste modo, podemos afirmar que a perseverança que pode ser evidenciada nos santos de Deus é, na realidade, produto de sua graça e não mero esforço humano. Veja comigo o verso de número 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós,
porque vos trago no coração. E no final do verso ele diz: sois participantes da graça comigo. Aqui Paulo demonstra a grande afeição que tem pelos filipenses, nos indicando que esta unidade está mais relacionada à ação transformadora do Evangelho, como já afirmamos acerca da alegria. Essa é uma lição importante para os dias de isolamento social que temos experimentado. Podemos estar distantes, mas ainda trazer em nosso coração as afeições pelos irmãos e, diante de nossas recordações e movidos pela graça, agradecermos a Deus e intercedermos pela Igreja de Cristo. Isso não se resume somente à igreja local, mas deve ser visto de forma ainda mais ampla, de modo que nossas orações contemplem até mesmo aqueles irmãos que não congregam conosco, bem como de toda a Igreja de Cristo. Nós temos comunhão com a Igreja de Cristo. Até mesmo irmãos que estão tão distantes de nós, missionários que nós apoiamos, a igreja perseguida, enfim, a igreja como um todo, necessitam da nossa oração. E de alguma forma, elas participam, cada uma destas igrejas, cada um desses irmãos participam conosco do Evangelho, no Evangelho, na defesa da fé. E nós precisamos, irmãos, contemplar estas realidades dentro da igreja local, mas contemplando também a igreja de Cristo como um todo. Paulo está sendo motivado a isso, olhando para a igreja, recordando da igreja, recordando das lutas vivenciadas pela igreja, recordando do apoio manifestado por esta igreja. E nós precisamos aplicar isso nos dias atuais também. Há uma coisa que eu aprendi com alguns irmãos, com alguns pastores, e este aprendizado é o seguinte: é impossível caminhar sozinho na Igreja de Cristo. Caminhar sozinho na Igreja de Cristo é um erro, é um grande erro, pois não somente os irmãos necessitam da nossa cooperação, mas nós também necessitamos da cooperação dos nossos irmãos. Nós somos servos uns dos outros e nós precisamos olhar para as afeições de Cristo em prol de sua igreja, em benefício de sua igreja. Olhar para a compaixão com a qual Cristo olhava os perdidos também. E precisamos dessas afeições. Precisamos olhar com compaixão para o outro. Precisamos parar de julgar falsamente os nossos irmãos. É triste, meus irmãos, quando nós estamos em uma igreja e algumas pessoas passam a olhar mais para o que o outro faz ou deixa de fazer do que olhar para si e para como tem servido aos irmãos e à igreja. Mas veja a continuação do texto no verso 8. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. No verso 8, essa afeição é demonstrada pela saudade que é experimentada diante de todas as coisas que já foram citadas. Paulo muda o foco de sua oração da gratidão para a intercessão. Seu desejo é que aqueles irmãos seguissem crescendo em amor, e isso envolve obviamente o amor a Deus, mas também o amor pelos outros. O amor aqui não é um mero sentimento, mas uma ideia muito mais ampla e profunda, pois está totalmente enraizado no Evangelho. Portanto, não é um amor sem base, não é um amor que ignora o pecado, antes aponta para uma vida de maturidade no Evangelho. Algumas igrejas ou seitas, quando informadas da saída de um membro, tratam de impor o distanciamento dos membros remanescentes daqueles que deixaram a igreja. Aqueles que saíram não podem se comunicar com aqueles que permanecem na igreja. Embora estes procurem fazer isso, mas aqueles que estão ainda nesta igreja ou nesta seita são impedidos de ter comunhão, são impedidos de ter contato, são impedidos de falar com estas pessoas. Eu falo isso por experiência própria.
por já ter vivenciado isso e já ter identificado este problema na vida de alguns irmãos próximos. Essa atitude mostra que a igreja, para ele, se resume à própria denominação. É claro que às vezes a saída de um membro pode significar insubmissão à palavra, uma negativa de tratamento de caráter, dentre outras coisas. No entanto, mesmo alguém que saia da igreja sem apresentar problemas é visto como um desviado. Em igrejas cujos líderes e membros são ensinados dessa forma, rapidamente quebram-se todos os vínculos e o distanciamento é inevitável. As pessoas não podem de forma alguma entrar em contato com este desviado, com este insubmisso, rebelde. É triste, irmãos. É triste olhar para uma liderança que atenta somente para a sua denominação, ou principalmente para a sua igreja local. É um falso entendimento da amplitude da igreja. É um falso entendimento da amplitude, da profundidade do Evangelho, da transformação que o Evangelho causa em nós. Mas, irmãos, como nós já destacamos anteriormente, sobre a questão da unidade entre Paulo e os filipenses, a comunhão tão preciosa que havia entre Paulo e os filipenses, devemos ainda sustentar que tal comunhão é ainda mais profunda. Mais profunda do que geralmente a gente pode perceber nas igrejas. Porque tal comunhão não é o resultado dos nossos esforços, mas são frutos da graça de Deus. É a graça de Deus operando em nós e na vida dos nossos irmãos em Cristo, dos eleitos de Deus, promovendo unidade, promovendo perseverança nesta unidade, esforço dos eleitos para preservar a unidade estabelecida pelo próprio Cristo. Mas há ainda outro forte indicativo desta profunda comunhão. E este forte indicativo está na expressão que Paulo usa no verso 8, terna misericórdia. Veja aí o verso 8 novamente. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Terna misericórdia, como dito neste verso, significa literalmente das entranhas, indicando oposição ao afeto meramente carnal. Como diz Calvino, para notificar um afeto que é piedoso. Esse trecho pode ser dito da seguinte maneira: em entranháveis afetos de misericórdia, em entranháveis afetos de Cristo. Isso significa que devemos nos compadecer das almas pelas quais Cristo dispensa sua imensurável afeição, o seu imensurável amor, a sua compaixão. Ao declarar tal sentimento, o apóstolo invoca a Deus por sua testemunha, demonstrando a sinceridade de suas afeições, bem como que estas afeições estão enraizadas no próprio Cristo. Somente aquele que recebe o amor, a graça e a misericórdia de Deus pode dispensar estas mesmas coisas em favor do próximo, em favor dos eleitos de Deus. E para encerrar, irmãos, outro forte indicativo é a própria palavra que é traduzida por cooperação. No grego, a palavra utilizada é koinonia e pode ser traduzida como fraternidade ou comunhão. Por isso tenho falado tanto de comunhão. Paulo usa esta palavra 13 vezes no Novo Testamento. Koinonia ou comunhão, fraternidade, é basicamente uma relação em comunidade, uma participação em conjunto, é um tomar parte ou dar parte. É trabalhar juntos, como ele relata tão bem nesse texto, na defesa do Evangelho, na expansão do Evangelho.
tendo em vista a obra que Cristo tem praticado em nós e vai completá-la no dia de Cristo. Há uma esperança escatológica. E olhando para este dia glorioso de Cristo, nós devemos almejar o crescimento, como diz Paulo nesta oração, no verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Nós só podemos crescer em comunhão, em amor, em graça, em misericórdia, se compreendermos a realidade do Evangelho, a transformação causada pelo Evangelho. E a transformação causada pelo Evangelho em nós, inevitavelmente, nos conduzirá, nos habilita para participar, para ter comunhão com o outro. Algumas pessoas gostam de dizer: eu sou a igreja, falando de si mesmo, individualmente. E infelizmente esta é uma característica que nós identificamos muitas vezes nas igrejas, em pessoas que estão afastadas da igreja. Mas nós precisamos olhar para as figuras de comunhão, para as figuras que expressam a realidade desta graça que obtivemos por meio de Cristo. Paulo fala da igreja como um corpo, muitos membros, cada qual necessário para a saúde do corpo. E quando um membro está doente, todo o corpo é prejudicado. Paulo fala também sobre a igreja como o povo de Deus. Como a Bíblia também trata deste povo de Deus como propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia fala deste povo como família de Deus. A ideia é sempre desta comunhão. A ideia é sempre de um conjunto. A ideia é sempre de uma relação que há. E esta relação só existe e se fundamenta no próprio Cristo, no amor de Cristo, na graça de Cristo, por causa da obra de Cristo. Precisamos pensar então em algumas possíveis aplicações. Poderíamos usar diversas, mas eu quero falar apenas 3. A primeira: as circunstâncias contrárias não devem dominar nossas ações e sentimentos em relação a Deus, a igreja e as demais pessoas. Irmãos, não são as circunstâncias que devem dominar os nossos pensamentos, nossas ações, nossa interação com a igreja de Deus, nossa interação com o Senhor, nossa interação com as pessoas. O que deve dominar o nosso coração, as nossas ações, pensamentos, é a palavra de Deus. É a realidade de Cristo em nossa vida. Segunda aplicação: como você age em relação aos irmãos da igreja? Você consegue ver em suas ações a comunhão evidenciada na carta aos Filipenses? Você consegue perceber este sentimento, estas afeições aflorando na sua vida em relação aos seus irmãos, ou dos seus irmãos em relação a você? Se não podemos evidenciar estas coisas, identificar estas coisas, nós estamos com um problema. É claro que a nossa interação com a igreja é sempre problemática por causa do nosso pecado ou do pecado do nosso irmão. Mas onde há a graça de Deus, há perdão, há comunhão, há interação, há relacionamento. A obra de Cristo nos deu a condição de nos aproximarmos de Deus. A justificação, a graça, a misericórdia de Deus dispensada a nós nos concedeu a proximidade com aquele que estava separado de nós por causa do pecado. Aquele abismo
que havia por causa do pecado tornou-se inexistente. Nós passamos a nos aproximar de Deus. O Evangelho nos aproxima de Deus. E da mesma maneira, o Evangelho que nos aproxima de Deus, nos aproxima dos nossos irmãos. Aqueles que dizem: eu perdoei, mas não quero proximidade com este. Na verdade, jamais perdoou e jamais compreendeu o Evangelho. Ou pelo menos está aplicando o Evangelho de uma maneira indevida. O Evangelho restaura a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus e também com os nossos irmãos. Não é à toa que Jesus resumiu os mandamentos em apenas 2: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Para finalizar, como você recorda da igreja nestes momentos de isolamento? Como você recorda, como você se lembra da igreja local nestes tempos de isolamento social? Há alguma alegria, há alguma gratidão a Deus por causa da igreja? Por causa das suas lembranças da igreja? E mais, você tem sido incitado a orar, motivado a orar pela igreja? Se você não está fazendo isso, comece a fazer. Ore pela igreja. A circunstância presente não pode destruir a comunhão que é produzida por Deus. Que eu e você, que toda a igreja do Senhor, possa considerar este modelo de oração. Sejamos gratos a Deus. Que possamos orar e interceder pela igreja de Deus, especialmente pela igreja local. E por fim, que possamos lembrar da comunhão, da cooperação no Evangelho que temos experimentado, não individualmente, mas como comunidade santa, à luz do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua igreja. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu Evangelho que nos transforma, que transforma as nossas afeições e faz com que estas afeições sejam semelhantes às afeições de Cristo pela igreja. Que estes dias difíceis que temos experimentado possam nos ensinar muitas coisas, dentre elas, possamos agradecer a Deus, porque tudo provém dele, mesmo as circunstâncias contrárias. São circunstâncias de Deus. Tudo está no pleno controle de Deus e nós precisamos compreender o que Ele deseja de nós, o que precisamos compreender acerca de Sua graça, o que podemos compreender acerca do Teu Evangelho, do Evangelho de Cristo, para vivenciar mesmo nesses momentos, mas também para moldar as nossas relações, assim que este momento de pandemia passar. Pai, obrigado pela Igreja de Cristo. Obrigado pela igreja local. Obrigado pelos membros, pelas famílias, pelas quais nós temos tido cuidado na pregação do Evangelho. Famílias que têm também orado pelos pastores, pelas lideranças da igreja, que têm orado diante de tantas circunstâncias contrárias. Ajuda-nos, ó Pai, para que estas circunstâncias, que não são fáceis, possam de alguma maneira nos ensinar e nos moldar. E, Senhor, que nós possamos perceber a profunda comunhão que temos com os nossos irmãos. Que possamos, por isso, agradecer a Deus com grande alegria, manifestando grandiosa afeição pelos nossos irmãos. Que possamos perceber a doce comunhão que Cristo produz por meio do Evangelho em nós, na vida de toda
Igreja do Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa vida e nos fortaleça. Que o Senhor abençoe toda a Igreja de Cristo. Seja esta que está nesta nação sofrendo por causa do isolamento social. E principalmente aqueles que estão neste momento passando por diversas perseguições por causa do nome de Cristo. Que todo cristão verdadeiro possa ser fortalecido e compreender esta doce e preciosa comunhão que temos por meio de Jesus Cristo. Pai, é assim que nós oramos, agradecidos e em nome de Jesus. Amém.